agora com o candidato a prefeito Romário Brasil. Inicialmente, Romário, eu quero te agradecer pela presença, tá? Seja muito bem-vindo. Doutor Fernando, por favor. Romário, boa noite. Seja muito bem-vindo, esteja bem à vontade para as respostas. E, inicialmente, né, eu pulei o Júlio. Eu comecei a falar demais com o Júlio, eu esqueci. Eu quero que você se apresente, embora muita gente já te conheça, mas não custa se apresentar. E que também você possa falar a motivação sua para ser prefeito de Alegre e do que você já andou aqui e conhece de Alegre, um problema sério e que requer uma solução imediata. Uma coisa assim, eu tomei posse no dia 1º, dia 2 eu começo a trabalhar nisso aqui, porque não tem jeito de adiar mais. Boa noite. Fique à vontade. Boa noite, doutor. Boa noite aos internautas, né? Meu nome é Romário Brasil Magalhães. Eu fui vereador por 3 mandatos no município de Alegre. Fui presidente da Câmara, né? Sou filho de Djalma Garcia Magalhães e Dona Armênia, casado com Geliane Souza Brasil e tenho um filho que se chama Rondinelli. Tá? Sou servidor do Banestes há 40 anos. Tenho 44 anos de carteira assinada. A minha vida é uma vida de trabalho e de luta. Iniciei muito novo minha carreira profissional devido às necessidades que tínhamos enquanto família de ingressar no trabalho na idade menor. E assim, Deus nos deu esse privilégio de chegarmos a 44 anos de carteira assinada e continuo na ativa. O que me motivou, né, doutor Fernando? Isso. O que me motivou a disputar a eleição de prefeito é o que eu fiz durante meus 3 mandatos enquanto vereador, que é cuidar das pessoas. O amor incondicional que eu tenho a essa população do nosso querido município de Alegre. Isso me faz com que me dá um fôlego, um desejo de que, próximo dos meus 60 anos de idade, de querer ir além das fronteiras para trabalhar para toda a população alegrense. E nessas andanças suas, as últimas agora, né? Um problema sério que precisa de uma solução imediata. Aqui que você fala tem que correr para ontem. Doutor, cada eleição que se passa, nós estamos encontrando um município mais empobrecido. E a área que mais aflige a toda a população é a saúde. E o senhor, como médico, o senhor tem esse conhecimento também, eu tenho certeza. Nós temos um grande problema no município de Alegre, que é a porta de entrada da saúde, que são as unidades básicas de saúde. Então, a concentração enorme de pacientes, uma má distribuição dos moradores. Vou dar o exemplo da unidade básica de saúde do bairro Vila do Sul. Ela inicia na chegada de Cachoeiro, de Alegre vindo de Cachoeiro, e inicia também próximo ao distrito do Café. Veja bem, as pessoas que moram próximo do distrito do Café, a 5 quilômetros, eles não pertencem à unidade de saúde do Café. Eles pertencem à unidade de saúde do bairro Vila do Sul, que fica a 10 quilômetros. Então, nós temos uma alta concentração de moradores em 2 unidades básicas de saúde, que é essa concentração que envolve rodovia, Vila Reis, Vila Viana, Campo de Aviação, Vila do Sul, Casas Populares, bairro Prainha, Morro do Querosene, isso concentrado em 2 unidades de saúde. Então, nós estamos com muitos pacientes localizados em 2 unidades de saúde. Nós precisamos com urgência de melhorar a saúde da população, está construindo uma nova unidade de saúde
E temos também que contratar os profissionais para exercer a carga horária necessária. Não podemos admitir que um profissional venha atender 10 pacientes dias. Se tem 8 horas de trabalho, nós temos que cumprir com essa jornada de trabalho, que qualquer outro trabalhador, ele é obrigado a cumprir com a sua jornada de trabalho. Queremos discutir isso com a sociedade. Jamais quero administrar o Alegre, como o companheiro Júlio disse aqui, em 4 paredes. Sempre disse no nosso programa de governo que a nossa administração vai ser uma administração participativa, a população tendo voz e vez. Perfeito. Você agora, Renan. Vamos lá. Queria saber quais as propostas o candidato tem para o bairro Vila do Sul. Proposta do bairro Vila do Sul. Essa é a proposta que mais me empolga. Eu fui um dos maiores defensores contrário ao fechamento da Escola Pedro Simão. Nós temos áreas hoje que podemos estar adquirindo para trazer a Escola Pedro Simão para o bairro Vila do Sul novamente. Isso é um sonho. Enquanto fui vereador, não tive forças suficientes com alguns outros colegas de Câmara que não tivemos voto suficiente para impedir o fechamento da escola. E assim nós não podemos concordar que uma escola sai de um bairro e vai para um outro bairro que a acessibilidade é horrível e fica aproximadamente do bairro Vila do Sul a 2 quilômetros mais ou menos. Nós temos que construir uma escola em condição de atender toda a demanda do bairro Vila do Sul e dentro do bairro, fora da beirada do Rios, com segurança para todos os alunos. Esse é o nosso desejo principal, o retorno da Escola Pedro Simão. Nós vamos fazer todo o esforço junto com o governo do Estado para que possamos construir uma escola decente para atender todos os moradores do bairro Vila do Sul. Ok. Essa pergunta aqui o Júlio até já falou, mas vou fazer também para o senhor. Teremos concurso público no município, caso seja eleito? Renan, com certeza. E no primeiro ano de governo, porque nós temos aí aproximadamente 25 anos que o município não dá um concurso público. E nós temos hoje aproximadamente aí cerca de 200 a 200 e poucos cargos comissionados no município. E temos também os servidores do processo seletivo. Esses servidores, eles não contribuem com o Instituto dos Aposentados, que é o RPPS. E uma vez que não contribui com o RPPS, esses servidores contribuem com o INSS, que é com a nossa Previdência Oficial. Mas, ao mesmo tempo, se a gente tivesse o concurso público, cada governo que se passa, tivesse dado concurso público com frequência, você estaria fazendo um rodízio de funcionários para que você não tenha um corpo de funcionário envelhecido e que pudesse também estar mantendo o Instituto dos Aposentados, né? Que nós precisamos também rever, antes do concurso, um plano de cargos e salários para os servidores de Alegre, que existe essa demanda. Existe a demanda na educação, que um professor DT, ele recebe o piso salarial. E um professor efetivo recebe o complemento de salário. Esse complemento de salário, eu quero deixar bem claro, isso não pode existir. O professor efetivo tem que receber o seu salário, o seu piso salarial, para que lá na hora da sua aposentadoria, isso vai acompanhá-lo até o resto da sua vida. Agora, complemento de salário, quando você se aposenta, ele deixa de existir. Então, esse profissional é muito prejudicado. E nós temos um carinho especial para a educação. A educação é a base de tudo. E queremos caminhar junto, ouvindo as propostas da educação e nos orientando ao mesmo tempo como caminharmos juntos e solucionar esse problema no município de Alegre.
Candidato, qual o seu posicionamento sobre as regularizações de loteamentos no município de Alegre? Perfeito, Renan. Isso nos preocupa muito. No último final de semana, nós estivemos na Vila Morelli, em Celina, que é muito grave. Não tem calçamento, não tem tratamento de esgoto e não tem energia elétrica. A energia que se chega lá é adquirida pelas próprias pessoas. E o que é mais grave, não se tem energia pública e se cobra a taxa de iluminação pública. É grave isso daí. Então, nós vamos trabalharmos para que possamos regularizar todos os loteamentos que estejam em condição necessária para serem regularizados. Nós vamos tomar todas as providências cabíveis para que possamos atender todas essas comunidades. Que uma vez que a gente regularizando, o próprio município é um grande beneficiário, que esse loteamento eles vão pagar o IPTU, eles vão ter uma qualidade de vida. Segurança pública não existe no loteamento Morelli, porque não tem iluminação pública, mas é cobrado. Ok. Essa pergunta também foi feita ao Júlio, mas também vou fazer ao senhor novamente. Qual a proposta para o problema da água suja no distrito de Celina? A água de Celina nos incomoda há muitos anos, né? Nós não sabemos se realmente, se aonde que nasce a água, que é o maior problema dela para ser tratada, mas nós temos que fazer um estudo, porque nós temos água de qualidade próxima de Celina. Eu não sei o custo que ficaria isso, mas nós temos que trazer os técnicos da CESAM e da própria EDP Excelsior para a gente fazer um estudo de gastos com elevação dessa água para ser tratada num local adequado, que é buscar na cabeceira da ponte dos Baianos. Uma água de qualidade, que essa água, se chegar uma água de qualidade como temos na ponte do Baiano, ela vai ser tratada com facilidade e teremos reservatório suficiente para atender toda a população de Celina. Uma água de qualidade. Esse é o nosso sonho. E isso já conversei com o engenheiro da Excelsior, o mesmo me adiantou que esse custo com energia para bombear essa água, ele não é um custo elevado. É possível que nós tenhamos condições de fazer isso. No nosso primeiro ano de governo já está dando início a essa obra aí, se for viável e com orientação dos engenheiros que tem que nos dar esse posicionamento. Ok, nós estamos com 173 pessoas ao vivo. Queria falar aos nossos espectadores que os comentários também para o candidato Romário estão abertos, né? Quem quiser fazer perguntas decentes, a gente vai fazer ao vivo aqui também para o candidato, ok? Mas vamos à próxima aqui da nossa lista. Candidato, teremos algum empenho da sua gestão na questão do saneamento básico no município de Alegre? Sim, teremos todo o empenho para resolver o problema de saneamento básico em Alegre. E, vamos fazer de que maneira? O município, recurso próprio, hoje se sobra muito pouco, porque a maior parte da arrecadação do município está totalmente comprometido com a folha de pagamento. Então, nós temos que fazer uma parceria junto com o governo do estado, governo federal, não falta verba para isso. Teremos que fazer um tratamento de esgoto com urgência em todo o município, que Alegre virou uma cidade de esgoto a céu aberto nos 4 cantos. Ok, vamos à próxima aqui. Caso você ganhe, qual será a sua providência quanto ao fechamento da maternidade de Alegre? Será a reabertura. Nós vamos trabalhar muito para a reabertura. Porque lá atrás, quando eu fui vereador, eu consegui um convênio junto com o Estado para manter a maternidade do Hospital de Alegre aberta. Seria naquela ocasião, era R$200 mil por mês que o Estado alocava no Hospital de Alegre para a maternidade
ficar aberta. E, por conta da intervenção, é claro que o gestor que estava à frente do hospital, ele cancelou o contrato porque o CPF dele queria ficar lá. E eu concordo plenamente que eu também não deixaria o meu CPF. E perdemos esse recurso por conta disso daí. Porque na época, Renan, eu gosto de falar um pouco do hospital. Talvez o próprio doutor Fernando, sendo um médico, não só como pessoa, mas como profissional, muito respeitado, o quanto ele e a família dele, eu fiz de tudo para tentar resolver o problema do nosso hospital de Alegre. Eu cheguei a Vitória no gabinete do deputado Teodorico Ferraz, e Ferraz fez uma ligação para a Dona Penha, provedora da Santa Casa de Vitória. Ali, naquele primeiro momento, se tinha um compromisso de fazer os estudos em Alegre para que pudéssemos, a Santa Casa de Vitória, acampar o Hospital de Alegre, doutor Fernando. Então, mas logo em seguida, fizeram a intervenção e sequer o Ferraz esteve em Alegre, um deputado muito respeitado, e sequer foi ouvido. Ferraz esteve na parte da manhã, na parte da tarde soltaram a intervenção. Não tiveram paciência nem de ouvir as nossas propostas para o Hospital de Alegre. Ok, vamos à próxima aqui. A Penha Dávila, que da Santa Casa de Vitória, que até hoje é provedora lá, é minha colega de turma. Então, doutor, e nos tratou com a maior educação e tinha o maior interesse de alavancar a saúde do município de Alegre. Ela é uma pessoa de bem que queria fazer isso daí, mas infelizmente não sabemos o que acontece em Alegre. Entendemos que tem hora que dá até entender que tem alguém que torce para tudo dar errado, mas é ao contrário do que eu penso. Eu quero que essa cidade, onde eu nasci, que eu fui criado, e quero terminar meus dias aqui, que é a cidade que eu amo e amo esse povo. Perfeito, vamos à próxima aqui. Qual a proposta do candidato para a inovação e o desenvolvimento econômico de Alegre? Essa pergunta é uma pergunta que chama muita atenção para nós, porque ao longo dos anos, Alegre vem perdendo para os municípios vizinhos. Alegre perdeu muito e muito para Guaçuí. E hoje nós já estamos perdendo para Jerônimo Monteiro e Calçado. Nós temos um compromisso, Renan, de trazer, já conversamos com o governador, já temos essa abertura, esse apoio firmado com o governador, da gente trazer para Alegre um polo industrial para gerar emprego. Nós precisamos fazer com que essa carga tributária de quem está chegando, ela diminua. E também temos que fazer com que não percamos as empresas que estão perdendo em Alegre. Agora há pouco, nós perdemos o Bradesco, né? O Perim deixou de ser instalado em Alegre. A pergunta que eu faço: qual a participação do Executivo para tentar instalar uma empresa dessa dentro do município de Alegre para gerar emprego? Nós temos exemplo do BC, um supermercado que chegou aqui com vamos dizer assim, no Triângulo, com a mercearia avançada há 30 anos atrás, e que hoje tem 60 empregos, gera 60 empregos o BC hoje. Ok, chegou uma pergunta aqui no meu WhatsApp, eu vou fazer para você. Pergunta como eles planejam obter recursos para atender às propostas previstas no plano de governo, ou existe algum plano para aumentar a arrecadação do município? O plano para aumentar a arrecadação do município é que você tem que inovar a administração. Um governo que não foi inovado, que não gera nota fiscal, ele não vai aumentar a arrecadação. E nós temos um compromisso também direto com o governo do Estado, que nós somos parceiros do governador Casagrande há anos. Você vê os municípios próximos, igual São José do Calçado, que já foram destinados em 4 anos mais de 150 milhões. Então está precisando de alguém que tenha esse contato direto com o governo do Estado e com os nossos deputados, para que possamos alancar esses recursos para o município, para que possamos atender todas as demandas do nosso plano de governo. E serão atendidas. Vocês podem ter certeza que o nosso compromisso
não é um compromisso de campanha política, é um compromisso de desenvolvimento do município de Alegre para voltar ao protagonismo dos anos passados. Ok. Qual a proposta? Pode tomar água, Romário, fica à vontade. Vou esperar você tomar água, a gente já faz a pergunta. Fica bem à vontade. Obrigado. Então, você falou da questão de emprego, né? Vou fazer a pergunta, mas eu vou repetir a próxima aqui, no mesmo tema, né? Qual a proposta do candidato para a geração de emprego e renda no município de Alegre? A anterior foi desenvolvimento econômico, né? Essa agora seria emprego e renda. Não sei se poderia responder? Foi o que eu disse antes. É o polo industrial. Uhum. E a gente tentar atrair empresas, mandando um projeto para a Câmara Municipal para ser analisado e, se assim for aprovado pelos nobres edis, para que possamos isentar grandes empresas para virem se instalar em Alegre, para podermos criar emprego. Porque quando você cria emprego e você tem uma isenção fiscal, os empregos eles vão superar essa isenção fiscal, que quando você gera emprego, esses salários eles vão ficar dentro do município de Alegre. Ok. O que o candidato tem de proposta em relação às mudanças climáticas? Não sei se é uma pergunta um tanto quanto ampla, né? Mas no caso meio ambiente, então, vamos reformular ela aqui. O que o candidato pensa no sentido de meio ambiente para dentro do município de Alegre? O meio ambiente para Alegre, nós hoje já temos a empresa instalada em Alegre, ela serve de referência para todo o Brasil. E junto com essa empresa, nós queremos fazer essa parceria com essa empresa e o governo do estado e trazer os técnicos para dentro de Alegre para a gente implementar o que for necessário para a melhoria do nosso meio ambiente. O candidato acha necessário a desassoreação e dragagem dos rios de Alegre? Sim, mas com responsabilidade, porque nós temos que obedecer o que a lei manda, né? Porque não podemos fazer um desassoreamento de maneira que venha atingir as bases dos imóveis que já existem construídos. Nós temos que fazer no centro do leito dos rios. E temos também, igual a barragem antiga da Vila do Sul, que ela retém muita água represada e que vem causar as enchentes também. O candidato acha necessário que se construa, essa pergunta também fiz para o Júlio, o candidato acha necessário que se construam barragens para mitigar os efeitos das enchentes na cidade de Alegre? Sim, eu concordo com as barragens, porque antes que Calçado construísse essas barragens lá, na época do governo do Dr. Roberto Duarte, o saudoso Zé Luiz Albani, ele já tinha esse projeto para Alegre em relação às barragens, que já era um pensamento de diminuir as cheias do Córrego Conceição e também do Rio Alegre. Mas para que possamos fazer essa barragem, nós precisamos também de um estudo técnico e ambiental, tá? Isso nós vamos fazer com o apoio do governo do estado. Já temos essa garantia do deputado Tiago Roifman, junto com o nosso governador Renato Casagrande, de alancar recursos para que possamos estar realizando, em parceria com o governo do estado, tais obras, mas respeitando principalmente o meio ambiente. Ok. Caso eleito, como o candidato irá conduzir alguma parceria de inovação tecnológica com a UFES e o IFES? Existe algum pensamento nesse sentido de usar, né, a faculdade, a UFES e o IFES para desenvolvimento tecnológico da cidade? Sim, Renan. Renan, quando eu fui vereador, eu cobrava isso sempre dos chefes executivos.
Eu não estou aqui falando de pessoas que quem me conhece sabe que isso não é praxe, nem minha, nem de minha família. Mas nós estamos falando um pouco de administração pública. Nós não podemos perder o conhecimento que o município precisa, a estrutura que se tem, a UFES e o IFES, mas também pretendemos trazer o Senar para dentro de Alegre também, para a gente ter aproximação da UFES e o IFES junto ao Executivo, porque hoje existe um distanciamento entre UFES, IFES e o Poder Executivo. Nós não podemos perder essa base, essa estrutura que nós temos em Alegre, de professores de conhecimento dentro do município. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos calçar o chinelinho da humildade e vamos de encontro a essas repartições, pedindo socorro e o apoio para que possamos administrar o Alegre com o conhecimento que nós temos aqui dentro. Existe algum, essa pergunta também fiz para o Júlio, existe algum pensamento de apoio à AFAC, a Associação dos Familiares e Amigos de Autistas do Caparaó? Sim, existe sim. Nós vamos sentar com eles e vamos conversar, vamos colocar o governo à disposição. O diálogo será constante. Como eu disse antes, a nossa administração vai ser uma administração participativa. Nós vamos ouvir todos. Ok. Qual a proposta do candidato para resolver o problema da Previdência Social com um déficit gigantesco? Nós temos que iniciar, como eu disse antes, nós temos que rever o plano de cargos e salário da Prefeitura, nós temos que dar o concurso público, é necessário, para que essas contribuições cheguem até o RPPS, e também nós temos que rever os novos funcionários que ingressarão na Prefeitura. Nós temos que mandar um projeto de lei para a Câmara, porque o índice de contribuição do patrocinador, ele precisa ser revisto, porque para quem for ingressar agora na Prefeitura, os novos funcionários, porque se continuar da maneira que está aí, nós temos uma previdência, o RPPS, por pouco tempo no município de Alegre. Ok. Vamos à próxima aqui. O candidato está sendo apoiado pelo ex-prefeito Calel. Qual será a influência dele no seu governo? A influência do Calel, o desejo dele junto conosco aí, é de ver o Alegre que foi construído por ele. O Alegre do amor, do carinho ao próximo, das obras de qualidade que foram feitas nesse município. Todas as obras que foram feitas, realizadas no governo do Calel em Alegre, foram obras de qualidade. E o desejo do Calel é que nós possamos, Romário e Júlio, dar continuidade a obras de qualidade no município de Alegre. Porque nós temos obras mal feitas no município de Alegre. Muito gasto para obras mal feitas. O candidato, essa pergunta também fiz para o Júlio, a pessoa repetiu. O candidato se identifica sendo de direita, esquerda ou centro? A minha vida política, ela foi dentro do PV, dentro do PFL. Fui candidato, fui vereador por 3 mandatos pelo PFL. E depois, 2 vezes pelo PFL e 1 vez pelo DEM, né, pelo Partido Democratas, que hoje é o Partido União Brasil. E só não voltei como um candidato à União Brasil, porque quando eu deixo o cargo de vereador e os 2 vereadores que representam o partido na Câmara, o partido passou a caminhar com eles. Eu perdi o controle do partido, mas o meu desejo era permanecer na União Brasil. No entanto, agora há pouco, no prazo da gente registrar essa candidatura, o presidente do partido, Felipe Rigoni, nos devolveu o partido, porque ele sabe do meu desejo de permanecer no partido. Estou no PSB, que é o partido do governador, que se coloca de centro-esquerda, mas todos os candidatos aqui de Alegre,
inclusive o atual prefeito. Ele procurou a direção do partido do PSB para se filiar, que era o desejo dele de ser candidato ao lado desse nobre governador, que é um exemplo de administração pública para todo o Brasil. Como você pretende apoiar os pequenos agricultores e produtores rurais no fortalecimento da economia rural? Então, Renan, ontem nós estivemos lá na comunidade da Feliz Lembrança, uma comunidade que é um exemplo de agricultura familiar. A comunidade Feliz Lembrança, só esse ano, eles produziram aproximadamente 10 mil sacas de café. E nós pretendemos, junto com a UFES, com o IFES e com o Senar e a Secretaria de Agricultura, a gente fazer como era antes, no passado, há anos atrás em Alegre. A gente fazer para a agricultura familiar doação de sementes, de mudas e levar a tecnologia até eles. Levar a UFES e o IFES para orientar a melhor maneira para que os nossos pessoal da agricultura familiar possam avançar mais. O doutor Fernando começou perguntando, né, tem perguntado a todos os candidatos um problema da cidade de Alegre. Mas tem uma pergunta aqui que engloba, né, esse problema, que no seu ponto de vista, mas acrescenta: quais serão as 3 principais prioridades nos seus anos de governo? 3 principais prioridades no seu governo. Em primeiro lugar, saúde. Segundo lugar, educação. É impossível a gente ter uma educação como se encontra no município de Alegre, umas creches abandonadas, que precisamos construir creches de qualidade. Quando eu fui vereador, eu fiz um anteprojeto para ser construído um centro educacional no bairro Vila do Sul. E é o mesmo que foi aonde que veio a ser construído a creche Tereza Fiorese, que comporta um número bem inferior de alunos. Então, esse é o nosso desejo: saúde, educação e agricultura. A agricultura de Alegre precisa de olhar diferente, um olhar especial. Sem agricultura, não é possível um município avançar. E a nossa população é a maneira que nós temos também de manter o jovem no campo. Nós precisamos de fortalecer a agricultura. E nós temos 2 assentamentos, Renan, no município de Alegre. 2 assentamentos, doutor, que pessoas do bem, religioso quanto vocês, deveriam fazer uma visita para vocês terem uma noção da qualidade péssima de vida que esse povo tem e a falta de respeito com o executivo, com essa população. Complementando a pergunta anterior, como o senhor pretende garantir que essas metas sejam alcançadas, mesmo em meio às limitações orçamentárias? Nós temos os problemas do orçamento do município, que ele é enxuto, né? Hoje nós vamos ter que fazer uma mudança drástica aí para que o município possa crescer a arrecadação do município de Alegre. Como eu disse, trazendo as empresas, o polo industrial, incentivando o comércio local também. Isso é necessário, junto com a associação aqui que nós estamos aqui, né? Ok, vamos à próxima aqui. Quais são suas propostas para melhorar a infraestrutura urbana e também das estradas rurais de Alegre? Aí nós pretendemos, Renan, a Secretaria de Agricultura é uma secretaria que ela está muito pesada. Ela tem que tomar conta de agricultura e de estradas. O município de Alegre tem aproximadamente quase 800 km². É um município enorme. Então nós precisamos de fazer o quê? Que já teve no passado e funcionou muito bem. Nós temos que fazer com que nós vamos criar a Secretaria de Desenvolvimento Rural.
que essa secretaria vai ficar responsável pelas estradas. Que nós não podemos permitir que, quando se faz um patrulhamento no distrito, nós não sabemos quando vai ser feito dos demais distritos. Então, nós vamos trabalhar com essas secretarias e pretendemos trabalhar também com a terceirização, fazer licitação de empresa para patrulhamento e ensaiamento de todas as estradas do município de Alegre, quase que ao mesmo tempo. Quando você tiver uma patrulha mecanizada no distrito A, você terá uma patrulha mecanizada também da empresa no distrito B e C, para que antes das chuvas, todas as estradas estejam em perfeita condição. Tem uma pergunta aqui que o senhor, eu acho que comentou com a Rosa Carreiro, se eu não me engano, sobre as calçadas. Então, perguntaram aqui, existe planos para melhorar o transporte público, a mobilidade urbana, tendo em vista que as calçadas da cidade são péssimas para os pedestres, principalmente para as pessoas com algum tipo de deficiência de mobilidade? Pensamos que nós temos que ter esse diálogo, principalmente com os comerciantes, tá? Que tem alguns lugares que até a acessibilidade dos idosos, em determinados horários, eles não têm um local para trafegarem. Então, nós temos que fazer esse levantamento, conversar com todos os moradores, para que possamos, dentro de um diálogo aberto, da gente fazer com que possamos ter essa mobilidade de qualidade e recuperar essas calçadas danificadas que faltou fiscalização no passado, ainda falta nos dias de hoje. E nós vamos fiscalizar isso com muito carinho. É um problema grave da cidade, né? A questão de calçada, o senhor comentou isso comigo? Terrível, né? Terrível. Para o idoso, então, é uma coisa terrível. As calçadas são estreitas. Você tem muito comércio que ainda usa a calçada para fazer exposição de objetos e materiais deles, né? Calçadas assim elevadas, calçadas sem sinalização nenhuma. Posso até citar um exemplo aqui, por exemplo, ali a esquina da rua Major Quintino, ali na Laços e Abraços, aquele prédio novo, aquela calçada, eu já até apelidei aquela calçada como fratura exposta, porque as rampas que tem são do mesmo material da calçada, não existe divisão nenhuma para que o idoso possa perceber, e a gente já sabe que existem calçadas assim. E uma coisa que eu chamei a atenção também é o seguinte, as calçadas precisavam crescer um pouco mais, alargar um pouco mais. Teve uma pessoa até que falou comigo, você falou um negócio bonito. Falei, a cidade é feita para pessoa, não é feita para carro. Então, como que vai ter que fazer? Não sei qual é o estudo que tem que fazer, mas é preciso olhar isso com muito carinho. Por quê? Em 2030, o Brasil será a 5ª maior população de idosos do mundo. E claro, a Alegre está incluído no Brasil. Vamos à próxima aqui. Hein? Posso complementar? Pode, à vontade, por favor. Doutor Fernando, mas isso é porque há anos Alegre entra prefeito e sai prefeito e tem um plano diretor urbano que ele não é fiscalizado. Tá? Se a pessoa é amigo do secretário A, do vereador B, ou do prefeito C e tudo, ele pode tudo. Nós temos em Alegre, hoje, que é uma coisa grave, um plano diretor de prédios com cerca de 15 residências que não tem uma garagem. E o nosso estacionamento da cidade, teoricamente, em tese, vamos dizer que cada morador desse tem um carro. Ele está tomando 15 vagas de garagem, de estacionamento, de umas pessoas que precisam ter acesso a um consultório, a um supermercado, principalmente os idosos. E isso também nós temos que rever isso daí, porque é um problema sério de Alegre, é o problema do estacionamento. Esse é um problema recorrente e grave também. Mas vamos lá. Falando agora, a educação é uma área crítica.
o que você pretende fazer para melhorar a qualidade do ensino nas escolas públicas em Alegre? Primeiro, Renan, o nosso passo inicial, enquanto, se for da vontade de Deus e do povo, sendo gestor, eu até o momento, nós estamos aí à véspera da eleição, sequer, eu acho que até hoje no município de Alegre não houve isso não. Eu não tenho um compromisso sequer com o secretário para assumir uma função, porque eu quero ter uma equipe altamente técnica. E tendo essa equipe técnica, por exemplo, na área da educação, vai ter que ser um técnico, um professor da área, alguém que tenha todo o conhecimento para que possamos fazer toda a mudança na área da educação de Alegre. Pretendemos ter uma educação de primeira. Alegre já foi um exemplo em educação para o município de Alegre. E nós estamos perdendo a tempo, que pouca gente sabe. No passado, nós perdemos em Alegre a regional que está em Boa hoje. Regional da Educação. Era em Alegre, na rua Dr. Vanderlei, não sei se o Dr. Fernando se recorda. Né? Nós estamos perdendo muita coisa para Guaçuí. Posso fazer a próxima? Vamos. Ok, vamos lá. Como o senhor pretende lidar com a questão da segurança pública em Alegre para tentar reduzir a criminalidade na cidade? O retorno às vezes me atrapalha. Renan, quem acompanhou o meu plano de governo na eleição passada sabe que eu preguei nos 4 cantos do município que nós precisamos, nas ruas principais do município, ter câmara de monitoramentos. Mas nós precisamos ter uma parceria também com a nossa Polícia Militar e com a Polícia Civil. E diga-se de passagem, nós temos uma Polícia Militar no município de Alegre e Civil muito séria, que tem todo o empenho de proteger a todo cidadão alegrense. E nós vamos de encontro também a eles, para que possamos fazer uma parceria forte e acolher a orientação deles também, o conhecimento, para que possamos implantar uma política de segurança pública eficaz no município de Alegre. Quais medidas serão tomadas para garantir o uso responsável dos recursos públicos e a transparência nas licitações? As licitações, o meu desejo é de que volte igual na época do prefeito Paulo Lemos, que foi um exemplo de licitação. A licitação era realizada na Câmara Municipal, eu era presidente, aberta para todos os munícipes para acompanharem. Nós temos que fazer com que toda licitação ela tem toda a publicidade possível para chegar a todo cidadão alegrense. Não podemos gerar dúvidas quanto à licitação. Nós vamos dar certeza a toda a população alegrense que jamais na nossa administração terá uma licitação direcionada. Então, Romário, a gente já está com 42 para 43 minutos. Vamos deixar agora o restante do tempo para você fazer as suas considerações finais, passar a sua mensagem final ao eleitor alegrense. Por favor. Primeiro, agradecer a vocês a oportunidade, né, que nos deram aqui, Renan, doutor Fernando, né? Muito obrigado. Eu já acompanho vocês aí na rede social há tempo aí, o trabalho de vocês. Eu quero dizer para toda a população de Alegre, não quero ser prefeito de Alegre por vaidade. Fiz um compromisso que não serei candidato à reeleição. Por quê? Eu sou favorável, em questão de executivo, à alternância de poder. Eu discordo desse modelo que existe no Brasil hoje, de 4 anos de mandato. O ideal seria 5, sem reeleição. E nós queremos preparar esse município. Eu não estou preocupado com o desgaste político que eu venho a ter, mas quero dizer para vocês que eu quero assumir esse município com afinco e com responsabilidade para que possamos
recuperar o posicionamento que a Alegre já teve no passado, que estão perdendo tudo para Guaçuí. Vocês vejam a logística de Alegre, que tem um corpo de bombeiro em Guaçuí, e para um carro do corpo de bombeiro chegar até Alegre. Nós não poderíamos permitir que isso acontecesse. E nós vamos trabalhar muito em todos os segmentos da sociedade, para que possamos ter um Alegre que atenda a todos e a todas. O nosso muito obrigado, meu boa noite. E no dia 6, dê esse voto de confiança. No 40, Romário e Júlio. Doutor Fernando, por favor. Boa noite, Romário. Boa noite. Sucesso no dia 6.